O presidente Jair Bolsonaro retirou da Fundação Nacional do Índio uma das principais funções do órgão, a demarcação de terras indígenas. Esse papel agora é do Ministério da Agricultura. Para falar mais sobre isso, nós vamos conversar com Saulo Reis, que é coordenador da Comissão Pastoral da Terra, Regional Goiás. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Camila. Boa noite a todos os telespectadores da TV UFG. Bom, queria que vocês inicialmente explicassem para a gente como que funcionam a partir de agora as demarcações de terras indígenas e também ampliar um pouquinho. A questão das demarcações dos territórios quilombolas também foi alterado com essa mudança aí do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura. Como é que ficou? Bem, a gente vê com muita preocupação, né, toda essa situação, uma vez que a gente vê o presidente dizendo publicamente que a reforma agrária é desnecessária, que comunidades quilombolas e comunidades indígenas ocupam um espaço muito grande de terra e isso não é uma coisa viável para o país. Então a gente fica muito preocupado com isso, né? No decreto, ele coloca as atribuições de demarcação para o mapa, mas ainda não está muito claro quem vai fazer isso. Se é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ou se vai ser uma equipe criada lá dentro, até porque o governo está também marcado por uma série de falas que em seguida são, né, são recuadas, né? O pessoal fala uma coisa, amanhã já muda de ideia, né? Então nós estamos aguardando, mas com muita preocupação. Uma vez que quem está no mapa, que é o Ministério da Agricultura, é uma pessoa financiada pela indústria do agrotóxico, né? E basta ver aí na prestação de contas eleitoral que ela fez, né? E o superintendente, né, o secretário de Agricultura Familiar, é um ex-presidente da UDR, né, que historicamente combate, né, a reforma agrária, as demarcações de terra indígena, né, e das comunidades quilombolas. Então, tudo isso a gente vê com muita preocupação. Nós esperamos que o governo cumpra a lei, né? O secretário Naban Garcia, ele disse que a reforma agrária não pode ser uma bagunça, e nós concordamos com isso, né? E ele também disse que a reforma agrária, né, está na lei, e isso é verdade. O que nós queremos é que fazendeiros ligados ao agronegócio não ocupem terras indígenas, né, não façam grilagem de terra em áreas indígenas, assim como nas áreas quilombolas, né? E qual que vai ser que vocês acreditam que vai ser as influências, né? Quais vão ser as influências dessa decisão para o meio ambiente brasileiro e também para as comunidades indígenas? Pode haver algum retrocesso nas demarcações? Já começaram a ocorrer algumas invasões de terras indígenas, mais violência contra os povos indígenas? O que isso pode gerar? Na região norte do país já está acontecendo vários conflitos, né? Eu acho que muito isso em decorrência das declarações, né, do presidente da República, né, e de seus ministros, de toda a sua equipe, né? E isso instiga, né, quem está já grilando terra, né, ou seja, está cometendo um crime, né? Isso dá mais confiança para essas pessoas agirem, né, contratarem jagunços, né? Aqui no estado de Goiás mesmo isso está ocorrendo, né? No município de Cavalcante, jagunços armados entraram na comunidade Vermelho, dizendo que ali as comunidades precisam sair dali porque ali é uma outra pessoa que é o proprietário. No entanto, trata-se de terra devoluta do estado de Goiás. Né? Isso também já está acontecendo no município de Nova Roma. Né? Então, assim, de 2016 para cá, a gente vê assim, o aumento, né, da violência no campo. E isso não é por parte dos movimentos sociais, como dizem, né? Isso é principalmente em função dos grandes fazendeiros, que contratam jagunços, ou seja, pistoleiros, para poder expulsar famílias que vivem ali há 30, 50 anos, no caso das comunidades quilombolas, indígenas, até, né, centenas de anos ali. Em relação à reforma agrária, você falou um pouquinho, o governo inicialmente tinha dito que ia paralisar a reforma agrária, depois voltou atrás também. Como é que vocês entendem essas declarações e como é que vocês esperam que seja, a partir de agora, a questão da reforma agrária no país? Bem, o que a gente espera do governo é que ele cumpra a lei. A Constituição, o Estatuto da Terra, diz que é necessário atualizar os índices de produtividade. Isso não acontece no Brasil desde 1975. Então, assim, é impossível você atestar hoje que uma propriedade é improdutiva, porque a tecnologia existente em 1975, há 43 anos atrás, era muito diferente da que tem hoje.
Hoje nós temos equipamentos né, tecnológicos que dão um suporte que permite uma produtividade muito maior. No entanto, a gente quando faz a análise se uma grande fazenda é produtiva ou não, voltamos a 43 anos atrás. Então isso, o governo precisa cumprir a lei, né? Tá na Constituição, então ele precisa atualizar os índices de produtividade, né? E a reforma agrária ela é fundamental para o país, né? Muitos países da Europa, muitos países, os próprios Estados Unidos fizeram reforma agrária porque isso fortalece o capitalismo, né? Porque distribui os meios de produção e distribui renda, logo capacidade de compra. Então essa história de que reforma agrária é coisa de um poder político comunista não procede, porque a reforma agrária na verdade ela fortalece o capitalismo, né? Uma vez que distribui dinheiro e renda. E a agricultura familiar, né, e os assentados da reforma agrária, segundo os 3 últimos censos agropecuários realizados no país, apontam que são os grandes produtores de alimento que a população consome. Então, investir na agricultura familiar é distribuir renda, é fortalecer a economia local, porque o agricultor familiar ele não vai sair do município onde ele está para comprar lá na indústria, 200, 300 quilômetros, né, e também investir na produção de alimentos, e é a alimentação saudável que é o que a gente defende. Bom, tenho que me despedir de você, mas queria agradecer, Saulo, a sua presença, obrigado também à CPT pela participação, e a gente vai com certeza continuar falando sobre esse assunto. Muito obrigada. Nós agradecemos o espaço e a oportunidade. Obrigado.